Olá, bom dia. Vocês me ouvem bem? Todo mundo? Maravilha. Bom dia para todos e para todas. Um grande prazer estar aqui, revendo alguns amigos, né, e trazendo dados importantes aí para a tomada de decisão. Bom, vamos lá, pessoal. Uma apresentação muito rápida aqui sobre nós. A gente vai falar sobre os números da Black Friday 2024. Eu estou representando a ClearSale. A ClearSale é uma empresa especializada em soluções para score de crédito, né, e análise antifraude. A gente tem muitos clientes presentes aqui hoje. É um grande prazer estar aqui com vocês. Vamos lá, então? Vamos lá. A tecnologia ajuda a gente. Aí. Ali o meu LinkedIn, se alguém tiver interesse em conectar, está ali, mas vamos embora para os números. Pessoal, falando sobre Black Friday, a gente trouxe aqui primeiro um recorte Brasil. A nossa base de estudos, né, o nosso método, são as transações, o volume de transações que passaram pela ClearSale durante o período da Black Friday, que, para nós, se inicia no dia 28/11 e vai até o dia 1º/12. Então, pensando no faturamento nessa data, a gente tem um total de 9,4 milhões, né, de valor transacionado. A Ju falou um pouquinho sobre isso. 18,2 milhões de pedidos, aí, mais de 31 mil tentativas de fraude. 49 milhões em valor de tentativas e um ticket médio de R$ 1.544. Quando a gente pega o ticket médio dos pedidos bons, a gente está falando de um ticket médio 3 vezes menor, um ticket médio de mais ou menos R$ 515 ali. E quando a gente pensa em volume de tentativas de fraude, para vocês terem uma ideia, na Black Friday esse valor quadriplica. Num dia normal, num dia que a gente não tem esse fomento, né, de transações, a gente tem mais ou menos 2.000 transações por dia em tentativas de fraude. Na Black Friday, isso chega a 8.000 tentativas. Então, é realmente muito expressivo, né? O fraudador ele se aproveita desse mar de pedidos bons que chegam para nós e ele tenta passar. Mas a gente trabalha para que ele não consiga, né? Para que a gente consiga entregar para os nossos clientes os melhores pedidos. Vamos lá. Falando de categorias mais fraudadas, né? Esse ano a gente teve um dado que nunca aconteceu. A nossa categoria mais fraudada, onde a gente mais teve tentativa, foram instrumentos musicais. Muito interessante, né? Imagino que todos imaginavam ver aqui celulares, games, informática, mas esse ano foram instrumentos musicais. A nossa hipótese aqui é que são produtos de altíssima liquidez e de fácil repasse, né? Difícil rastreamento. Então, os fraudadores se interessaram e, esse ano, essa categoria foi a principal categoria fraudada dentro da base da ClearSale. Seguida por games, informática. E aí, a título de curiosidade, eletrônicos e celulares em 4ª e 5ª posições. Mas esse de instrumentos musicais, até a gente ficou assim, gente, caramba, será que o pessoal está querendo tanto flauta e tuba assim, né? Curioso. Mas vamos lá, vamos seguir. Quando a gente fala de tentativa de fraude, né, então, embora a gente sempre fale sobre a Black, essa questão da curva achatada, de fato, é uma realidade. A gente tem uma dissolução da volumetria de pedidos ao longo de todo o mês de novembro, mas as tentativas elas realmente ficam ali focadas, né, na quinta-feira à noite, que é onde o consumidor está mais propenso a realizar as suas transações. E esse ano a gente teve essa coincidência do consumidor estar capitalizado no dia da Black Friday, o que trouxe um incremento no volume de vendas. Quando a gente olha, pessoal, compara essa Black com as 4 últimas Black, a gente teve o melhor resultado dos 4 últimos anos. A gente não tinha uma Black tão boa assim desde 2021, para se ter uma ideia. Foi um crescimento muito importante, muito interessante, que mostra que o consumidor está propenso, de forma geral, no Brasil. E a gente vai olhar isso região a região. Maravilha. Agora a gente vai falar de região sul. Então, aqui a gente está englobando todos os pedidos dos 3 estados da região. Então, o que a gente tem? A gente tem um volume de 3,2 mil tentativas de fraude nessa região, um valor de tentativa de fraude de 5,3 milhões e um ticket médio um pouquinho superior aí ao que a gente tem no Brasil, R$ 1.684. Né? Também aqui, a sexta-feira foi o dia onde a gente teve mais tentativas de fraude nessa região. De forma geral, no Brasil, esse foi o comportamento. Um dado interessante. A região sul foi a 3ª região com maior faturamento na Black Friday. Né? Então, primeiro, naturalmente, Sudeste, né, onde a gente tem aí
em torno de 45%, 50% do volume transacionado na Black, seguido da região Nordeste, segunda posição, e o Sul, terceira posição. Do total de transações realizadas, 0,79 foram tentativas de fraude, que tem um número razoável aí dentro do que a gente imaginava como resultado de tentativa de fraude. Agora, exclusivamente visão Rio Grande do Sul. O que a gente tem? A gente tem um ticket médio um pouquinho inferior ao que a gente tem no Brasil, né? Um ticket médio 2,3% abaixo do ticket nacional. Aqui, produtos mais comprados se estiveram conectados à moda, realmente, né? Então, produtos de vestuário e moda é onde os consumidores tiveram um pouco mais de apelo, aí tiveram mais procura. Valor de tentativas de 1,4 milhão e R$ 1.506 o ticket médio, né? Como eu falei, 2% apenas abaixo do que a gente vê no mercado nacional. Aqui, na região sul, o que a gente tem de categorias mais fraudadas? Então, aqui a gente não teve a questão de instrumentos musicais, né? Ficou bem lá embaixo. Mas a gente teve aqui um destaque para games, informática e celulares. Informática e celular, vocês podem ver, está bastante próximo ali, né, a performance, mas game realmente foi aonde a gente teve bastante apelo, muitas tentativas de fraude nessa categoria. É uma categoria de altíssima liquidez, uma procura muito grande dentro da nossa base de dados por produtos nesse segmento. E aí, quando a gente fala, pessoal, de tendências para o Natal, o que a gente tem aqui de base de estudo, né? A gente pegou as previsões aqui do CNC, né? Então, a previsão é que a gente tenha uma movimentação de 69,7 bi em vendas. O que se esperava é que a gente conseguisse superar o Natal de 2019. Mas ainda não vai ser dessa vez. Em 2019, a gente chegou a movimentar 73,7, 73,8 bilhões aí em vendas. E a gente ainda não tem essa previsão. A gente vai ficar ainda abaixo, por mais que a gente tenha o consumidor, uma taxa de ocupação maior, por mais que a gente tenha o consumidor tendencioso, né, a gastar, a gente vai ter um crescimento quando a gente compara com 2023, mas a gente ainda não vai conseguir chegar na performance que a gente teve ali em 2019, quando foi realmente o boom do e-commerce, né, quando a gente realmente teve resultados muito significativos e expressivos para a categoria, né. Queria voltar só numa informação aqui. Deixa eu ver se a gente consegue. Boa. Quando a gente fala sobre as categorias, né, a gente ficou muito curioso sobre essa questão dos instrumentos musicais, né? E a gente tem uma hipótese aqui que a gente está avaliando, que é assim: como que a gente consegue trazer um pouco mais de detalhe, né, aqui nessa categoria, para que a gente consiga ajudar o nosso cliente? Tem muito cliente que é especializado nessa venda, é claro, mas tem muito que dilui esse produto dentro do seu mar, né, de SKUs, digamos assim. Então, a gente tem um trabalho que vai ser feito agora para que a gente consiga aprimorar e descer um pouco mais a lupa, porque realmente é muito curioso, né? Instrumentos musicais que puxou o nosso carro aí de tentativas de fraude dentro desse ano. Mas acho que é um trabalho que precisa ser feito para que a gente consiga coletar os insumos e se preparar para uma próxima Black Friday e aí trazer um pouco mais de tranquilidade. Boa. Então, pessoal, era aí um pouco disso que a Clearseal queria trazer para vocês em relação a números. E a gente quer falar um pouquinho agora sobre dicas, né? Como é que a gente evita as fraudes? Porque, no final do dia, ninguém quer receber chargeback, né, gente? É muito custoso, é muito trabalhoso, dá prejuízo financeiro, e aí, no final das contas, pode até não dar ROI, né, dependendo do tamanho e do impacto. Então, o que a gente sugere e deixa aqui de recomendação? Implementem políticas, pessoal, de segurança interna. Então, construir uma cultura voltada à segurança, que valorize, né, a implementação de barreiras, que gerencie as fragilidades do seu site, que cuide do onboarding do seu cliente, mas que também cuide do sucesso do negócio. Ah, mas eu tenho um onboarding super facilitado. Ótimo, mas ele é bom para você e para o seu cliente? Não pode ser bom para uma das partes. Tem que ser bom para todo mundo, né? Então, é importante ter políticas que ajudem, que colaborem com a segurança interna
e que possibilitem maneiras de evitar com que os fraudadores penetrem na sua base. Depois, verifique a autenticidade de sites e e-mails. Então, o que a gente pede, né? O que a gente recomenda para os nossos clientes? Antes de você fornecer para o seu cliente a informação, num processo de recuperação de senha ou recuperação de cadastro, por exemplo, né, tenha certeza de que você está falando com o seu cliente. Não revele para ele a informação, né? Utilize mecanismos que deem para o seu cliente a segurança necessária, mas que não deem acesso à informação na totalidade para o fraudador. Do contrário, o fraudador ele vai até o seu site, ele pega aquela informação e ele volta e faz a fraude. Tá certo? Depois, use criptografia e invista em dados de segurança da informação. Então, no momento de transmitir os dados, o que a gente recomenda? Utilize tecnologias que protejam os seus dados. Não trafeguem dados sem pensar que, poxa, não vai ter nenhum problema. Um outro dia eu estava num evento, fazendo uma mentoria, e aí, conversando com uma lojista, o segmento alimentício, ela me disse assim, não, a gente não tem nenhum antifraude, a gente transaciona com tranquilidade. Assim, para a gente, isso não é uma prioridade. E aí, a gente falou um pouquinho sobre quanto isso era importante. E ela transmitia dados assim, numa planilha de Excel, enfim, né? E aí a gente falou um pouco sobre isso, ela, nossa, eu não tinha sequer pensado nessa possibilidade. E eu falei para ela, olha, o seu site pode ser, inclusive, uma base de teste para o fraudador. Ele nem precisa fraudar o seu produto. Nem vamos começar por aí, né? Vamos imaginar que o seu site pode ser um caminho para que o fraudador consiga chegar até lá. Então, criptografias e investimentos em segurança da informação. Por último, pessoal, soluções antifraude. É claro, né? A gente é uma empresa, estou representando a Clear, sou uma empresa de antifraude, é natural, né, que a gente fale sobre isso. Mas não é apenas porque eu sou da ClearSale. É porque a gente precisa garantir a saúde dos negócios, o equilíbrio da relação empresa-cliente. Se não tem um investimento em solução antifraude, no final das contas, a gente não tem o ROI, que é o valor tão buscado, né? A gente precisa que haja um equilíbrio nessa equação. Se a gente não fizer esses investimentos, o que vai acontecer? A gente fica exposto. E, ficando exposto, a gente pode ter prejuízos financeiros, naturalmente, mas reputacionais. Né? Quem nunca ouviu aquela frase da Black Friday, da Black Fraud? Minha mãe fala muito. É porque é Black Fraud, é porque é Black Fraud. E eu procuro tirá-la desse lugar. Por quê? Porque tem muito consumidor que acaba experienciando uma vivência negativa nesse período. E isso é muito ruim. Tem muito consumidor que só compra na Black Friday. A gente sabe disso, né? E se ele passar por uma experiência ruim, uma experiência negativa, aí realmente ele não volta a comprar. E aí, mercado, né, que a gente tem tanto potencial de crescimento, a gente vai acabar perdendo essa possibilidade, né? Acaba se esgotando a possibilidade de ampliar negócios aqui. E era isso que a ClearSale tinha para passar para vocês. Muito obrigada, pessoal.